Bom dia. Aleluia, bom dia. Esse é um momento muito bom para nós, quando a gente se reúne ao redor da palavra de Deus, daquilo que Deus tem para nós, né, seu Dimas? Porque sempre existe momentos em que a sua escolha, ela muda teu futuro. E nós temos que aprender a fazer boas escolhas. E essas escolhas têm que estar firmadas na palavra de Deus. Uma das coisas mais importantes para nós entendermos porque podemos confiar em Deus, porque Ele é imutável. Se você olhar hoje a sua vida, as coisas mudam e você não tem controle dessa mudança. Rapidamente as coisas começam a mudar e você não tem como impedir aquilo, por mais que você deseje. Mas o que você, como cristão, tem que fazer? Se firmar na imutabilidade de Deus. Deus é imutável. As coisas ao meu redor estão mudando o tempo todo. Entra governo, sai governo. Entra uma pessoa, sai outra pessoa. Entra uma lei, tira lei. Tantas coisas estão acontecendo ao nosso redor. Só que você não precisa ficar estável. Você pode continuar na imutabilidade de Deus, nessa confiança. Uma das coisas que eu gosto de me lembrar sempre é que eu sou uma forasteira aqui. Eu sou uma estrangeira aqui. Eu não vou ficar para sempre neste lugar. A minha pátria não é mais aqui. E se você começa a pensar assim, as coisas começam a melhorar para você, porque você tem que passar um tempo nesse país, mas você vai voltar para casa. Então, enquanto você não volta para casa, você tem coisas a fazer. E nós não podemos tirar o foco daquilo que temos que fazer. Nós temos que entender que nós nos tornamos filhos, filhas do Deus Altíssimo. O seu nome foi mudado. Na eternidade, no mundo espiritual, quando alguém olha para você e vê as suas vestes, só tem 2 tipos de pessoas no mundo, não existe o terceiro tipo, só tem 2 tipos. Ou a pessoa permanece na família de Adão, na qual ela nasceu, ou ela pertence à família de Deus. Na família de Deus, nós temos vestes brancas. Quando o diabo olha para mim, ele sabe que eu sou filha de Deus. Que eu não sou mais filha de Adão. Quando o diabo olha para você, ele identifica que você não é mais filha ou filho de Adão. Você tem hoje uma outra identidade. E essa identidade, nenhuma religião pode te dar. Aí começa, que você tem que começar a pensar. Você não precisa de uma religião. Você precisa entrar para a família de Deus. E começar a se enxergar como filho de Deus, se enxergar como filha de Deus, se enxergar na autoridade que você recebeu do teu pai. Vamos pegar aqui a Lívia, a Júlia, tem a outra pequena, Lize. Então, são crianças. Vou pegar as meninas que já têm são um pouco maiores, elas entram na casa delas com a maior facilidade. Elas não apertam a campainha, elas não ficam batendo na porta, porque elas têm uma autoridade de filha. Elas vão no quarto do pai, elas fazem o que elas quiserem na casa delas, na limitação delas. Mas você acha que eu posso fazer isso na casa delas? Não, não posso. Eu tenho que apertar a campainha, eu tenho que agendar um horário. Você vai estar em casa hoje, Eliane? Posso ir aí hoje? Agora, você acha que algum filho pergunta, mãe, posso ir aí hoje? Posso, depois da escola, voltar para casa? Eles voltam para casa. Essa é a autoridade que eles têm. Então comece a entender, você tem autoridade. Existe um caminho, um vivo caminho que foi aberto. O diabo quer roubar de você e de mim essa autoridade. E nós não podemos abrir mão disso. Por isso que estamos numa jornada de amadurecimento, de crescimento.
Nenhum pai, nenhuma mãe quer o seu filho a vida inteira pequenininho. Chega uma hora que carregar a Liz no colo vai ficar meio pesado, já pensou? Os pais querem que ela cresça, que ela se desenvolva, que ela possa ir no mercado, que ela possa fazer alguma coisa. Começa, o relacionamento vai mudando, vai se aprofundando. E se você entender o que eu vou falar nessa manhã, talvez muita coisa mude na sua vida, na sua casa. Você começa um relacionamento, você nasce como um bebê no reino do Pai. Ou você pode trilhar o caminho do filho mais velho, que está sempre em casa, que senta na mesa todos os dias, que não vai em nenhuma festa, não gasta nada do pai, está ali o tempo todo trabalhando na fazenda, mas ele não conversa com o pai. Ele respeita o pai, mas ele não conhece nada do coração do pai. Ele tem uma imagem errada do pai. Por isso, quando o pai perdoa o filho mais novo, o filho pródigo, quando o filho mais novo chega, ele não entende, ele acha um absurdo. Como que o pai pode fazer isso? Como que o pai pode dar uma festa para esse que estava perdido? Porque ele é legalista. Ele quer fazer na sua própria força, na sua obra. E aí que está, o que Jesus veio dizer para você e para mim, não é pelas tuas obras, não é pelas coisas que você faz ou deixa de fazer. É por aquilo que o meu filho fez. A obra é crer nessa obra que ele já fez. Por isso que é simples, o evangelho não é complicado. Você não tem que pagar nada, você não tem que fazer nada. Tudo que você tem que fazer é entender que hoje o Espírito Santo está trabalhando dentro de você. A construção é dentro. Construir fora é fácil. Só que Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Você é a construção de Deus. Ele está construindo a verdade dentro de cada um de nós. Aí que está. Você vai dar quanto da sua vida para Deus? 30%? 60%? 100%? Porque é mais ou menos assim, a gente vai com Deus até um ponto. Só que quando chega naquela área específica, você diz, não, Deus, aqui não preocupa, aqui eu sei tratar, eu sei cuidar, eu já estudei na melhor faculdade do mundo, ó, essa parte aqui, ó, não preocupa. Essa parte aqui eu cuido, tá bom, Deus? É assim que funciona? Não. Não é assim que funciona. Quanto mais você der de você para Deus, maior será o entendimento e a revelação que você tem dos cuidados dele, da provisão dele, de como ele vai fazer para você. Porque para Deus, tudo é possível. Você acha que Deus fica pensando em milhões e milhões, tipo assim, é muito dinheiro, Deus. Ele é o dono do ouro e da prata. Mas será que ele pode dar esse $1 milhão nas tuas mãos? Será que você não vai se destruir? Vai se perder com esse $1 milhão? Então é melhor você ficar só com R$10 mil, que é menos perigoso. Nós temos que começar a entender que quanto maior a intimidade que nós tivermos com o Pai, mais coisas Ele pode fazer na nossa geração. Porque o que Deus pretende? Que você e eu sejamos como Jesus. Essa é a pura verdade do Evangelho. Que você seja cada vez mais parecido com Cristo. Que você tenha a mesma intimidade que Jesus tinha com o Pai. E quanto maior a intimidade, tudo que Jesus fez, nós também faremos. E Jesus mostrou para o mundo quem era Deus e quem é Deus. Você quer conhecer Deus? Conheça Jesus. Presta atenção no que Jesus fez. Jesus curou a todos os oprimidos por Satanás. Jesus quer curar nessa manhã? Quer. A vontade de Deus é curar? É.
Então, nós temos que sair de uma área de incredulidade para uma área realmente de fé, de confiança, de crer. Então, são passos que eu tenho que começar a dar. Eu saio do meu lugar de incrédula nessa área e começo a dar passos. De que jeito? Orando em línguas. Lendo a palavra, trazendo à memória o que me dá esperança. Porque como que Deus vai transferir o plano perfeito dele para você? Que jeito que ele falou que transfere? Só tem uma pessoa que vai transferir o plano perfeito, é o Espírito Santo. Por isso é importante a linguagem sobrenatural. Porque existe uma transferência de espírito para espírito. Quem conhece esse plano é o Espírito Santo, o ministério é dele. Ele vai revelar para você no seu íntimo. Então, quanto maior tempo você passa orando no Espírito, mais revelação, mais entendimento, mais o plano vai passando para você. E quando ele passa o plano, tem a segunda etapa. Você quer executar o plano? Porque é aquilo que custou mais caro para o céu. E você tem que entender isso nessa manhã, porque vai trazer responsabilidade para cima de você. Foi o livre-arbítrio. Você tem poder de decisão, de escolha. Deus respeitou o livre-arbítrio de Adão. Deus podia dizer, não, Adão, você não vai fazer nada, não. Espera aí, para. Deus sabia que ele ia fazer? Sim, sabia. Por que Deus não impediu? Porque Deus é amor. Ele não quer robôs. Ele quer o seu coração. Ele quer esse relacionamento. Você quer se relacionar comigo? Você quer casar comigo? Olha que chato você ter um relacionamento tipo robô. Me dá um beijo agora? A pessoa dá um beijo. Ai, obrigado. Agora, dá outro beijo, então. Não, agora você me dá um abraço. Nada espontâneo. Você quer Deus. Você quer conhecer o coração de Deus para você. Você quer isso. Você quer saber exatamente nessa manhã, Deus, qual é o planejamento que o Senhor tem para mim. Deus, me fizeram 2 propostas. O meu homem natural acha que essa é a melhor proposta. Mas Deus, eu estou te perguntando, eu não conheço o coração desses 2 que estão me dando uma proposta, eu não conheço o coração deles. Me ajuda nessa escolha, me mostra. O que eu vou escolher? Aí Deus pode dizer, não é nem o A nem o B. Eu vou trazer para você, olha só, olha, você não prestou atenção, tem uma proposta C aqui, ó. Mas Deus fala. E como você vai ouvir? Se você sentar e começar a se aquietar. Quem é professor aqui sabe. Não dá para ensinar aluno que fica o tempo todo andando pela sala. Você está falando, o aluno está pulando de carteira em carteira, conversando no celular. Como você vai ensinar essa pessoa? Impossível. Ela não presta atenção, ela não para te ouvir. Você não tem voz na vida dela. Mas aquele que tem o coração humilde, por isso Jesus diz, seja como eu, manso e humilde de coração. Manso e humilde. Humilde para ouvir a instrução. Humilde de saber, eu não sei. Me explica, Deus, eu não sei fazer. Humildade. Esse recebe de Deus a instrução. Mas Deus diz que o soberbo lhe despede de mãos vazias. Por que o soberbo, diante de Deus, vai embora de mãos vazias? Porque ele é soberbo. Porque ele não quer saber o que Deus pensa. Ele não quer a opinião de Deus. Ele só quer falar o plano dele. O planejamento dele. Então Deus ouve e ele vai embora. Mas o humilde reconhece que não sabe, que não pode. Ele tem mansidão para estar ouvindo e para estar obedecendo. Porque tudo nessa vida passa, ou você ainda não percebeu isso?
Governo entra, governo sai. Um país hoje é riquíssimo, amanhã a riqueza bate asas do Egito e voa para outro lugar. O Egito fica pobre, da noite para o dia. Porque ela bateu asas e voou. E foi para outro país. E assim vai, geração após geração. Só que você não é como o mundo. Você não tem que perecer como o mundo está perecendo. A palavra de Deus diz. Mas que você tem que ser humilde. Aí entra o seu coração humilde. Eu não sei ser uma boa mãe. Eu não sei ser um bom pai, mas eu quero aprender com o Senhor. Eu não sei ser uma boa esposa, mas eu quero aprender. Eu não sei como lidar com essa empresa, eu não sei. Eu tenho um monte de ideias e papéis diante de mim, Pai, mas eu não sei. Eu vou sentar ali, eu vou orar no Espírito. Eu vou ler a Tua palavra. E a Tua palavra não é coisa vã para mim, é a minha vida. Por ela eu me movo. É a minha vida, Pai. Eu sei que o Senhor é real. Eu sei que o Senhor existe. Eu sei que o Senhor está me ouvindo. Eu sei que o Senhor conhece o meu coração, Pai. Eu sei. Eu posso crer nisso. A minha vida mudou, não foi num lugar como esse, foi no meu quarto, quando eu disse para Deus, Deus, eu posso crer que o Senhor existe. Eu posso crer nisso. Eu posso crer que a Tua palavra é a verdade. Eu posso crer nisso de todo o meu coração, eu posso crer. Então você não pode levar a vida de maneira muito banal. Você não precisa de uma religião. Você precisa entender que somos família de Deus, família. Família, sabe? Relacionamento de família. O filho mais velho não conhecia o coração do pai, não sabia que o pai daria tudo para o filho voltar. Nessa manhã, o que Deus já não fez por você? Me fala. Como que você pode pensar, eu vou te pagar, Deus, eu prometo. Se o Senhor me abençoar financeiramente, Deus, eu não dou 10%, eu vou dar 20%. Ele vai dizer, você não conhece o meu coração. Você não conhece o meu coração. Eu tenho prazer, eu já te enriqueci. Eu já fiz tudo isso. O meu filho foi momentaneamente empobrecido para que você fosse feito rico em todas as áreas. Não precisa me pagar nada. Eu tenho prazer, como um bom pai, de suprir todas as tuas necessidades. E por que você não vê isso acontecendo? Porque você deu autoridade para Deus entrar na sua vida e fazer isso para você? Lembra, Ele não vai invadir. Ele não é como o diabo, um invasor. Você tem que aceitar o pedido de casamento. Você tem que aceitar esse relacionamento. O que vai te custar? Qual é o custo, Rita? O teu tempo. Esse é o preço. O tempo é o preço. É por isso que nessa manhã, antes de orarmos, eu quero ler uma interpretação de línguas lá de Tulsa, desse mês, chegou para mim ontem, ou antes de ontem, não me lembro agora, acho que foi ontem. Estou meio perdida aqui no tempo. Que fala que a mudança é um desafio. É bem curtinha, está escrito assim, ó. O que é uma interpretação? O que é uma profecia? A profecia vem para te edificar, para te exortar, para te consolar. A palavra de Deus vem para te levantar. Deus quer que você entenda que você se tornou filho, filha dele. De graça. Quando você entrou para a família, ele sabia quem você era. Você nessa manhã não está oculto diante dos olhos de Deus. Você pode me enganar, mas nunca você vai conseguir enganar Deus. Como você pode trapacear diante de Deus? Você não consegue, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. E guarde uma coisa, Deus não é contra você. Um bom pai corrige
precocemente seu filho, para que ele não venha a perecer, para que ele não passe vergonha, para que ele não seja humilhado. Todas as vezes que nós somos humilhados é porque o nosso homem exterior foi na nossa frente e tomou decisões que trouxeram humilhação, vergonha sobre nós. Então nós temos que começar a compreender nessa manhã: Deus é por mim. Deus é por mim. Deus jamais fará alguma coisa para me magoar. Deus não tira meu trabalho, Deus não tira nada de mim. Deus não vai te castigar. Alguém foi castigado no nosso lugar, foi Jesus. A maior dificuldade para você e para mim é entender que é de graça. Você não tem que pagar nada, absolutamente nada. O preço é o tempo que você passa com Ele, se edificando, se fortalecendo, adorando, meditando. Principalmente, me acredite, é bíblico. A edificação da sua fé é de extremo valor, principalmente nesses últimos dias na terra. Porque você pode, por falta de edificação da sua fé, entrar por muitos caminhos que vão combater a tua fé. Não vão te ajudar. Vão transformar você numa mente religiosa. Toda padronizada. Nem assim, ó, levanta, todo mundo senta. Agora vamos levantar, vamos adorar a Deus. Aí todo mundo levanta. Agora vamos sentar e vamos pensar. Agora levanta de novo. Agora vamos fazer assim. Agora todo mundo age assim. Ó, agora você fala, paz de Cristo, paz de Cristo. Agora você fala, paz, irmão, seja bem-vindo. Você começa a usar uma linguagem para se parecer com aquele grupo que você frequenta. Só que você tem que entender que a sua linguagem é do céu. O seu mover, Jesus não fundou nenhuma religião. Deus não é judeu. Deus é o Deus de toda a terra. O povo de Israel não é especial. Tem muita doutrina errada achando que o povo de Israel é especial. Ele é como você e eu, todos nós fomos feitos únicos. Deus não faz acepção de pessoas. O judeu também tem que se converter hoje ao cristianismo, a Cristo, para entrar no céu. Lógico, tem promessas que vão se cumprir sobre Israel. Não estou negando isso. Mas ele não é diferente de mim nem de você. O nosso Deus nos ama. E Ele conta com você e comigo para que possamos anunciar para a nossa geração que Ele é bom, que o caminho de volta para casa é Jesus. E nós não temos muito tempo para ficar hoje jogando conversa fora, sabe? Você tem que entender que você é responsável para a sua edificação. Não fica acreditando em qualquer coisa porque fala que é bíblico, mas mostra na Bíblia, começa a entender. Se você entender que Deus te ama e que Ele é teu Pai, muita doutrina errada cai do seu coração. Porque qual é o bom pai que fica cobrando dinheiro do seu filho? Você vai almoçar, me dá um dinheirinho. Você vai tomar café, me paga. Paga o café, paga o almoço. Essa roupa aí você tem que me pagar. Eu comprei para você, mas tem juros. Você me paga, viu? Os pais são os pais que enriquecem os filhos. É o pai que enriquece o filho, não é o contrário. Então tem muita coisa errada, fora do contexto. Que nós caímos por falta de conhecer o amor de Deus por nós. Ele te ama. Começa a pensar, Deus me ama. Ele já fez tudo de graça. Tudo que eu tenho que fazer é conhecer isso. Eu tenho que conhecer o coração dele. E como que eu conheço o coração de Deus se eu não passo tempo com ele? Me fala. Como que eu vou conhecer o que ele diz para mim se eu nem
conheço os 4 evangelhos, não leio a Bíblia, nem ouço a Bíblia. Resistir à palavra de Deus é resistir o próprio Deus. Deus fala, filha, você é curada. Ah, tudo bem, mas o médico falou isso, Deus. Mas o médico, meu pé está doendo, Deus. Tudo bem, o senhor falou, mas olha aqui. O senhor falou que o senhor é o meu provedor, mas olha a minha conta bancária, como que está, Senhor. Mas você está no seu coração de verdade, confiando e fazendo as escolhas corretas que Ele diz para você? Há muitos anos eu conheci uma pessoa, ela estava no mesmo lugar que eu, vindo naquela manhã, e o pregador disse que nós éramos ricos, né? Em Cristo, ele não estava mentindo, nós somos ricos. Só que ele começou a distorcer um pouco, dizendo, olha, você tem a primazia, você é filha de Deus, você pode tudo, você tem que fazer tudo, aquele que as pessoas têm que te servir, e foi falando que ao contrário, nós servimos as pessoas. Então tá bom, ela foi na Casa Hirata, fez uma compra enorme, gigantesca, lá, tipo assim, Deus, eu sou filha de Deus, Deus vai pagar a minha conta. E aí, só que Deus não mandou ela fazer isso. É diferente de Deus falar para você e para mim, eu supro todas as tuas necessidades diariamente. Se você olhar hoje, cada um de nós, todo mundo tomou café nessa manhã. Se você não tomou, porque você não estava com vontade, não tem o hábito de tomar café. Mas a mesa de cada um de nós estava diferente, tinha coisas diferentes na mesa. Mas você tinha alguma coisa para comer. Você tinha alguma coisa para comer. Você não ficou e não tinha nada para comer. O almoço hoje, cada um de nós vai ter talvez coisas diferentes na mesa. Mas todo mundo vai ter alguma coisa na mesa. Ninguém vai ficar passando fome. Eu não posso dizer, mas eu comi hoje arroz com feijão e ovo frito. Aí, por que ela comeu então? Ela comeu frango assado. Não. Entendeu? Aí você comeu. Contentai-vos com as coisas que tendes. O contentamento diário é algo extraordinário. É só você olhar para a vida de Paulo. Paulo teve revelações e revelações do alto. Mas se você olhar a vida de Paulo, era uma vida muito confortável. Ele não tinha felicidade todos os dias, mas todos os dias ele tinha alegria dentro dele, porque ele sabia quem ele era, para onde ele estava indo. Ele sabia valorizar aquilo que é eterno e não valorizar aquilo que é temporário. É isso que nós temos que aprender, a valorizar o eterno, aquilo que não passa, e não ficar valorizando aquilo que é temporário. Vamos colocar o nosso coração nessa manhã naquilo que é verdadeiro, que é o amor do Pai por nós. Deus não te nega nada, mas nós temos que ter amadurecimento para recebermos, para usufruirmos de tudo isso. De graça. De graça. Pensa você acordar de manhã e você saber, eu tenho um Pai, Criador do céu e da terra. Para o mundo Ele é Deus, mas eu posso chamá-lo de meu Pai. E o Senhor conhece tudo, Pai, eu quero só te adorar. Lembra de Marta e Maria? Jesus disse, olha, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Ela passa horas aqui me ouvindo. E você passa a maior parte do seu tempo correndo de um lado para o outro. Se você fosse como Maria, talvez você fosse correr menos. Eu lembro, já falei sobre isso para vocês há muito tempo. Foi em 2000, a faculdade onde eu era professora, a Odonto, passou uma fase difícil e eu fiquei só com 2 horas aula. Foi bem na época que meu pai também faleceu.
e parecia que estava tudo perdido. Tipo assim, nossa, você é serva do Deus Altíssimo, né? Você prega a palavra, olha que desastre na sua vida, né? Seu pai morre. E agora você não tem mais a faculdade, o seu dinheiro acaba. E aí, meu Deus, que horror! Só que graças a Deus, pela pessoa do Espírito Santo, naquele dia, lá na minha sala, em estado de choque, sentada, eu pensava, nem sei o que eu pensava, acho que eu não pensava nada. E de repente eu levantei e comecei a dizer, Deus sempre fará por mim o melhor. Deus sempre faz o melhor por mim. E comecei a agradecer e a louvar ao Senhor. Deu 15 dias, a Cici trabalhou comigo, talvez ela lembre disso, e abriu aquela odontogeriatria. O governo abriu uma lei lá e apareceu essa lei, né, Fátima, lá na faculdade. E quem tinha o currículo para ser a coordenadora da odontogeriatria? Eu. Comecei a trabalhar menos e ganhar mais. Não murmura. Deus sempre tem um caminho no meio da tempestade que você nunca imaginou. Eu nunca pensei em odontogeriatria, nem sabia sobre isso. Mas Deus sabia. O diabo não sabia, mas Deus sabia. O diabo matou seu pai? Não, o diabo não tem esse poder. Ele vai lançar tribulação. Tribulação nunca vem de Deus para você, porque Deus é amor. O diabo lança tribulações para ver onde que você está. Se realmente aquilo que você fala é verdade, se você realmente fala e crê nessa verdade. Porque a tribulação visa uma coisa, roubar de você a verdade da palavra. Porque a verdade de Deus nunca vai passar. Então, tira teus olhos do exterior. Não fica olhando cenários mentirosos. Tudo bem, tive uma notícia horrível. Ok. Mas eu tenho um escape. Eu não sou como o mundo que conhece Deus só como Deus. Eu conheço Deus como meu Pai. Qual é o filho que corre para o pai e o pai não vai lá? Que é valentão. Coloca o filho aqui atrás e vai brigar. Ou a mãe. Ele já aparece, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aí? Chama a mãe da criança. O que está acontecendo aqui? O que aconteceu com meu filho? O pai vai na defesa. Você acha que o nosso Pai Celestial não vai na nossa defesa? Então você tem que ter um relacionamento com o seu Pai Celestial, como fosse pai, família. Eu não tinha medo do meu pai. Eu tinha respeito. Quando eu fazia uma coisa errada, eu ficava pensando, eu tenho que contar para o meu pai, meu Deus, ele vai descobrir. Mas eu não tinha medo que ele fosse dizer, você não é mais minha filha, vai embora, arruma tua mala. Nunca passou isso pela minha cabeça de meu pai falar, arruma tua mala, vai embora, você não é mais minha filha. E por incrível que pareça, muitos cristãos têm esse comportamento. Como se Deus fosse olhar para eles e dizer, você não é mais meu filho, vai embora, você não fez nada, você é um folgado, você nunca deu uma oferta, você não faz nada, então você não tem parte na herança. Nunca você vai encontrar uma fala assim de Deus na palavra. Pelo contrário, Deus nos ama. Então vamos ver aqui, ó. E o título é A Mudança é um Desafio. Transição e mudança podem ser coisas muito difíceis e podem ser um tremendo desafio para todos. A minha vontade é que você faça a transição e mude de confiar em si mesmo para confiar totalmente em mim. Então eu tenho que sair de um lugar que eu estou incrédula, estou confiando mais ou menos, para um lugar de total confiança. Então eu tenho que dar passos, porque Deus é imutável. Então eu vou dando passos. Que jeito que eu vou dando esses passos? Eu vou lendo a palavra, eu vou me enxergando como filha, eu vou orando, eu vou orando no Espírito Santo. Eu vou permitindo que Ele vá me edificando, fortalecendo a minha fé, revelando o plano perfeito de Deus para a minha vida.
Isso requer muito trabalho, requer muita diligência e passar tempo comigo. Pois veja, quanto mais tempo você passa comigo, mais você aprenderá a confiar em mim e acreditar que pode confiar em mim. Quando você fica preocupado com os desafios que enfrenta, essa preocupação não é baseada em uma confiança em mim, mas é baseada no que você percebe como uma incapacidade dentro de si mesmo. A preocupação não vem da minha vida em você. Ela vem de emoções que não foram submetidas à minha vida em você. Então você começa a entender, existe uma vida abundante dentro de mim, que está também dentro de você. Nós recebemos a mesma vida, o mesmo Espírito que estava em Jesus, hoje habita em nós, que nascemos de novo. Então, olha só, a preocupação não vem da minha vida em você. Nós temos uma nova natureza, uma vida abundante. De onde que ela vem? Ela vem de emoções que não foram submetidas à minha vida em você. Então, jejuar é importante? Muito importante. E nós podemos começar jejuando, tirando um período de... Você tira o seu café, você tira o seu almoço, você tira o seu jantar. Você pode jejuar só de líquido. Você pode começar aos pouquinhos. Não faça coisas. Não é você falar para Deus, sacrifício, vou ficar 40 dias, Deus tem que comer, só tomando água. Você nunca jejuou, você vai morrer, vai ter um piripaque. Não seja radical. Deus não é radical. Não é pelo muito que você faz, é por aquilo que Ele já fez. Por que jejuar é importante? Porque nós estamos ainda dentro de um corpo adâmico. Nós estamos ainda dentro de um odre velho, que tem uma porção que ama o mundo, ama as coisas do mundo, é apaixonadíssimo pelo mundo, porque ele voltará ao pó. Ele não vai subir comigo, nem com você. Teremos um corpo glorificado na volta de Cristo. Esse corpo que eu estou vestindo não vai entrar no céu, vai ficar aqui na terra, vai perecer. É só uma casa que eu estou usando. Se o meu espírito sair de mim agora, esse corpo cai. Porque é o espírito que mantém esse corpo de pé. Então comece a entender, olha só, eu quero que você faça a transição de confiar em si mesmo para confiar em mim. Então a transição de você querer fazer do seu jeito, segundo aquilo que você acha, para confiar totalmente nele. É uma transição, uma mudança. Se você realmente acredita em mim, então você sabe que eu tenho o seu melhor e que eu tenho o seu melhor interesse no meu coração. Eu te amo. Eu realmente te amo. Eu quero que você confie em mim. Lembre-se, eu sou Deus e eu tenho o poder de criar um universo. Portanto, eu tenho o poder de ajudá-lo, não importa o que você esteja enfrentando. Continue pressionando em mim e continue a aprender como confiar totalmente em mim. Então, eu estou aprendendo dia após dia. E como que eu vou aprendendo? Eu vou dando passos, eu vou orando. É por meio da oração que você dá autoridade para Deus agir naquelas situações e circunstâncias que você está enfrentando. Eu levarei a plenitude da minha vontade, você me conhecerá mais do que você já me conheceu em seu passado. E você confiará em mim implicitamente, não importa o que aconteça, e não importa o que outras pessoas digam, pois eu sou Deus, mas também sou seu Pai. Aleluia. Então vamos orar nessa manhã. Antes de começarmos, eu quero ler algumas passagens bíblicas nessa manhã. Não sei se vou conseguir ler todas, mas pelo menos uma parte. Então comece a pensar nessa manhã. Tudo que você está enfrentando, Ele está dizendo, olha, eu sou Deus e também sou teu Pai. Você não está sozinho, nunca estará sozinho. Comece a priorizar, sabe aquele lugar secreto, você e Deus.
Senta ali, pega a palavra, pega a Bíblia. Comece a ler o Novo Testamento. Comece a dizer nessa manhã para Deus: Tu és meu Pai. Experimenta dizer para Deus: Tu és meu Pai. Eu nunca prestei atenção nisso. O Senhor é meu Pai. O Senhor me ama. O Senhor tem prazer de me ajudar. O Senhor tem prazer de suprir todas as minhas necessidades. O Senhor não quer que eu fique doente. O Senhor me curou por meio de Cristo. Pai, nessa manhã te adoramos. Nessa manhã te adoramos, Pai. Engrandecemos o teu nome no nosso meio. E é para nós honra, muita honra, chamá-lo de Pai. Tu és o nosso Pai. Tu és o meu Pai. Eu não tenho medo do meu Pai. Nessa manhã eu corro para o meu Pai, eu corro para Ele. E Tu és aquele que me defende de todo o mal. Tu és aquele que me dá livramento de todas as coisas levantadas por Satanás. Tu és aquele que me faz andar sobre as águas. Tu és aquele que me faz andar sobre situações e circunstâncias. Posso andar sobre elas, acima delas, pelo poder do Teu nome, Pai. Muito obrigada por esta manhã maravilhosa. Manhã de edificação, de fortalecimento, manhã de cura, manhã de provisão, manhã de milagres, sim, é manhã de milagres, sim. Tu és a Deus que opera milagres no nosso coração, opera milagres na nossa vida. Tu és aquele que nos levanta, que nos faz perdoar, que nos ajuda a abençoar. Muito obrigada, Pai, nessa manhã podemos dizer que perdoamos, que abençoamos, nós não temos medo. Tu és aquele que nos prospera em tudo que fazemos. Nós podemos dizer agora para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, vocês liberem agora tudo que estão retendo financeiramente de nós. Vocês agora liberem, não tem autoridade para reter aquilo que é nosso. Em todas as áreas, sai da nossa frente. Nós abençoamos aqueles que estão nos devendo. Nós abençoamos aqueles que estão nos devendo. Nós abençoamos a vida deles, que eles prosperem, que eles prosperem. Tu és a força dos nossos braços nesta manhã, Pai. Nós cremos em Ti, nós confiamos em Ti. Tu és tudo para nós, Pai. Amém. Olha só, vamos começar. Pega comigo o salmo maior salmo da Bíblia, o 119. Aleluia. Nessa manhã você já aprendeu que o salmo 119 é o maior da Bíblia. Vou ler do versículo 89 ao versículo 93. Quando Deus começou tudo de novo com Noé, você lê lá no capítulo 9 de Gênesis, capítulo 5, 6, capítulo 6, Deus já começou a pensar e falar sobre o dilúvio. Não deu nem, passou 5 capítulos e já aconteceu a programação, plano do dilúvio. No capítulo 9 de Gênesis já havia acontecido. Deus fez as mesmas promessas que Ele fez para Adão, Ele fez as mesmas instruções que Ele deu para Noé. Então comece a pensar, o mundo começou de novo com 8 pessoas. E a glória de Deus encheu a terra. Todo mundo era cheio da glória de Deus. Todos eram nascidos, vamos assim dizer, todos tinham vida de Deus. E quando você chega, olha só, quando você chega, acho que em Gênesis 11, se não estou enganada, já tem a Torre de Babel. Deu nem 3 capítulos e já teve confusão, porque as coisas, o pecado já estava correndo solto na terra. Pensa, só tinha aquelas 8 pessoas, elas só tinham que ensinar para a próxima geração delas, para os filhos, o poder de Deus, quem era Deus,
E aí o filho ensinava para o filho, uma geração ensinando outra geração. Mas no meio do caminho, Satanás encontrou lugar nos filhos de Noé. E começou a reinar rebeldia. Se você começar a ler, começar a adorar pedras, adorar o sol, construir, para chegar lá no céu, na força deles. Porque tinha uma natureza caída. Olha a força da natureza caída. Mas aonde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Você acha que a nova natureza não tem força? Tem. Tanto é que é bíblico. Por isso que doutrina de quebra de maldição é errada. Por isso que qualquer cheiro que mostra para você, de qualquer ensinamento, você tem que ter cura emocional, cura disso, relembrar pecados. Isso é doutrina errada. Sai fora disso. Atrapalha o que Cristo fez. Não dá honra àquilo que Ele fez. Porque tudo que Ele fez completo. Ele me libertou de toda a maldição. Pecado não tem mais domínio. Só você ler o livro de Romanos. Pecado não tem mais domínio sobre nós. Esse é um pensamento errado. Por isso que você tem que começar a pensar como Deus pensa. Colocar teu coração, Deus quer te ajudar nessa manhã. A sair desses lugares, dessas áreas fracas e dar passos para um lugar firme e forte, uma rocha. E nós vemos que dos filhos de Noé, Jesus veio dos descendentes de Sem. Sem começou realmente a afirmar. É por isso que família é muito importante para Deus. E o diabo odeia a família. Por isso que ele combate tanto a família. Porque você ensina os princípios para os seus filhos, não de religião, mas de relacionamento, de comunhão com Deus. E os seus filhos vão ensinar os filhos deles. E assim a terra toda é cheia da glória de Deus. Você não pode deixar as coisas acontecerem de qualquer jeito. Nós temos que entender os pensamentos que estão no coração do outro. E qualquer pensamento errado, qualquer fala errada, acende uma luz vermelha em você. Opa, pensamento errado, fala errada. Tem alguma coisa errada nisso que ele falou. Então vamos ler. Salmo 119, versículo 89. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Lembra do Pai Nosso? Ele fala, seja feita a tua vontade na terra, Pai, como ela é feita, como ela está estabelecida no céu. No céu não tem desordem. Você acha que o céu é todo sem governo? No céu tem governo. Então começa a pensar que Deus quer estabelecer aonde nós estamos, o céu na terra. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Oh, aleluia. Pega Isaías 26, um pouquinho para frente. Então nós estamos começando essa manhã falando que nós temos que sair de um lugar de pouca confiança para um lugar de muita confiança. E nós começamos lendo que a palavra de Deus está firmada no céu. O diabo não pode mudar essa palavra. Ninguém pode mudar. É a palavra de Deus. Ela é a verdade. Isaías 26, versículo 4. Então comece a pensar, existe uma palavra que alegra meu coração. Eu posso não estar feliz com as coisas que eu estou vendo ou vivenciando,
mas eu tenho alegria da minha salvação. O reino de Deus está dentro de mim, de paz, alegria e justiça dentro de mim. Ninguém está feliz porque está enfrentando dificuldades financeiras. Ninguém está... A felicidade não está batendo ali para você. Mas você tem a alegria de saber quem você é. Quem é Deus para você. Essa alegria ninguém vai roubar de você. Aqui vai passar. Aqui as coisas mudam. A cada segundo, a cada minuto. Você pode deitar pobre e acordar rico. Você pode deitar rico e acordar pobre. E você vai se matar por isso? Porque você sabe que tudo está passando. Que de nada você vai ter falta. Eu tenho que ouvir a instrução e obedecer a instrução. Há muito tempo, e esse meu irmão já está na glória, ele trabalhava no ramo de farmácias, eu acho. Eu sei que ele comprava, acho que era farmácia, assim. Deus, ele fez um grande estoque, ele comprou, e ele estava indo super bem, e Deus disse, olha, você vai comprar mais coisas para ele. Ele orava, ele começou com as coisas pequenas e foi aumentando. Só que ele ficou com medo e pensou, acho que eu vou chamar meu pai tem aquele dinheirinho guardado, e eu vou chamar meu pai para entrar como sócio. Assim ele vai ser abençoado também. Eu serei abençoado e meu pai também. Só que Deus não mandou ele chamar o pai dele para sócio. Deus falou para ele comprar. E não pedir para o pai ser sócio e pegar o dinheiro do pai. E ele trouxe o pai como sócio. Eu sei que teve um problema no governo, e antes disso acontecer, de quebrar tudo isso, ter um problema sério, Deus falou para ele vender tudo aquilo. Só que estava numa época assim boa de vendas. E na oração Deus disse, venda tudo, venda tudo. E o pai dele falou, você está louco? Não vou vender não, imagina, a gente vai vender? Ele tinha um sócio, podia tomar decisão sozinho. E aí o que aconteceu? Ele quebrou, ficou endividado. Teve um longo período para ele se recuperar. Preste atenção, Deus mandou você pedir sócio? Deus mandou você fazer sociedade? Não. Então por que você faz? Comece a pensar na instrução do Espírito de Deus. Vamos para Isaías 12. Vamos voltar um pouquinho. Eu quero encher seu coração de confiança. Isaías 12, versículo 2. Aqui nós estamos vendo uma pessoa confiando em Deus. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Ele é meu salvador, ele é meu canto de vitória. Então, você tem que, não é só falar, tem que estar no seu coração, encher seu coração com essa verdade. Olha a diferença em Isaías 31. Pega Isaías 31, para você ver a diferença de alguém que confia em Deus e outro que não confia. Isaías 31, versículo 1. Temos alguns minutos, eu quero chegar em Jeremias. Isaías 31, versículo 1. Ai dos que descem ao Egito, em busca de socorro, e se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Ai daqueles que estão confiando em homens, na força e no braço, de pessoas ou de si mesmos. Olha o versículo 3. Pois os egípcios são homens e não deuses, os seus cavalos carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, cairão por terra, tanto o auxiliador como o ajudado, e ambos juntamente serão consumidos.
Olha o versículo 6. Convertei-vos, pois, ó filhos de Israel, àquele de quem tanto vos afastastes. Volte a confiar no seu Pai Celestial. Volte a passar tempo comigo. Volte a conhecer meu coração. Olha Jeremias 17. Vamos para frente um pouco. Jeremias 17, 5. Eu quero que você entenda que nessa manhã Deus quer você. É você que Deus quer. É atrás de você que Ele está. Ele quer o seu tempo. Você precisa compreender que passar tempo com Deus é investimento. Não é perder tempo, é investimento, é ganhar tempo. Se você começar a passar tempo com Deus, você vai descobrir que você vai ter menos dor de cabeça. Nas áreas que você está enfrentando. Porque você não vai ser orgulhoso, nem teimoso, nem arrogante, nem orgulhoso. Você vai ser humilde, manso, você vai sentar, vai pegar a sua Bíblia, vai passar tempo, vai ler a palavra dEle, vai adorar a Ele. Vai dizer, Pai, eu quero conhecer o Teu coração para mim. Vai orar no Espírito Santo, não vai negligenciar o dom que você recebeu. Quem pode receber o dom do Espírito Santo? Todo aquele que nasceu de novo, é de graça. É pegar ou não o presente, é para todo mundo. Deus não faz acepção de pessoas. Aquele que crê em mim fala em outras línguas. Eu creio. Então fale, Rita. O ramachoroborabarra. Quem crê, fala. Quem crê, expulsa demônios. Quem crê, se beber alguma coisa mortífera, nenhum dano vai lhe causar. Orará com os enfermos, eles serão curados. Mas tem essa palavrinha, crer. E como que eu vou crer? Enchendo o meu coração com essa palavra, conhecendo Deus. Quanto mais você conhecê-lo, mais você vai confiar nele. Assim diz o Senhor, Jeremias 17, 5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque este homem que faz isso, ele será como o arbusto solitário no deserto. E não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque este homem é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Salmo número 1, não é? Eu ia ler outras coisas, mas vamos parar aqui nessa manhã. Eu quero que você entenda que você não tem que habitar em lugares desertos, onde ninguém mora. Você pode estar ali no Salmo número 1, tenho prazer em meditar na lei do meu Pai. Eu leio a palavra, eu coloco a palavra em prática. Eu não vou resistir à palavra do meu Pai. Eu vou acolher a palavra com mansidão. Eu vou crer na palavra. E as coisas estarão mudando. Amém? Lembrando que semana que vem, agora segunda, dia 16 até o dia 20, é aquela semana que a gente pega para estar aqui de manhã. Eu vou usar o livro de Judas nessa primeira semana. Judas é um livro curto, mas você vai perceber que eu vou dividi-lo em versículos e tem muita coisa para a gente ler, destrinchar nesses versículos. Porque é um livro muito importante, é muito atual. Então, de segunda a quinta, das 7 às 8, a gente vai ficar lendo o livro de Judas e meditando nele. E na sexta-feira, nós vamos passar o dia todo, das 8 às 6 da tarde, às 18 horas,
só para estarmos ouvindo a palavra de Deus, livro de Judas, oh glória. Vai dar para você ouvir mais de 50 vezes, das 8 às 18. Você vai decorar o livro de Judas e vai trazer para você revelação e entendimento. E vamos ficar orando no Espírito Santo. Você pode ficar 1 hora, meia hora, ou passar a tarde aqui comigo, que vai ser um tempo maravilhoso. A sua presença é doce ao meu coração. Amém? Então vamos orar. Quer ficar sentado? Fica. Quer ficar de pé? Fique à vontade. O importante é você entender que Deus é bom para você. Nessa manhã entenda, Deus é bom para mim. Comece a falar para você mesmo, Deus é meu Pai, Ele é bom para mim, em todo o tempo Ele é bom para mim. Ele quer o meu bem, Ele quer que eu descanse, Ele quer que eu desfrute do refrigério dEle. Pai, obrigada por essa manhã doce. Tu és o nosso refrigério, Tu és o nosso consolo nessa manhã. Tu és a força dos nossos braços. Tu és aquele que nos ama em todo o tempo o Senhor nos ama. E o nosso coração tem muita gratidão nessa manhã. Nós temos contentamento pela Tua bondade, Pai. O Senhor está conosco, o Senhor é a nossa força nessa manhã. Não temos medo, um dia de cada vez, Pai, não temos medo. Tu és tudo para nós, te amamos, Pai. E nessa manhã temos humildade para dizer, Pai, nos ajuda. Me ajuda nessa manhã a saltar essa muralha. Me ajuda a dar passos de fé nessa manhã, Pai. Me ajuda a entender o que eu não entendi ainda. Me ajuda nessa manhã, Pai. No poder do Teu nome, me ajuda nessa manhã. Que haja refrigério no meu coração. Que haja paz no meu coração, porque eu tenho o Espírito Santo, meu consolador, meu auxiliador, aquele que é meu amigo, que me ajuda, que me conhece, que me levanta nessa manhã, que faz com que eu enxergue tudo diferente do que eu estou enxergando. Muito obrigada, Pai, por essa manhã de vitória, manhã abençoada. A minha casa é abençoada, sim. A minha vida é abençoada, sim. Tudo que eu faço prospera, sim, porque eu tenho buscado a Tua face, Pai. Nós te amamos, Senhor, nós te amamos. A Tua palavra é vida para nós nessa manhã. Oh, aleluia. Vamos orar em línguas um pouco? Vamos ajudar você que está comigo na internet. Você não ora no Espírito ainda, mas você pode orar. Você pode falar em outras línguas. É simples como respirar. Nós vamos repetir uma oração. Se você quiser orar, hoje é o seu dia. Então os irmãos aqui de Lins vão te ajudar. Nós vamos repetir, repitam comigo, por favor. Deus, a Tua palavra é a verdade. Eu creio na Tua palavra. E a Tua palavra é imutável. E a Tua palavra diz que aquele que crê em Jesus, ele fala em outras línguas. Ele fala. Eu creio, Senhor. Eu posso falar, porque eu creio. Agora ninguém fala mais nada em português, de olhos fechados, vamos soltar o som da nossa voz. É simples como respirar, meu amado, minha amada, solte o som e deixa o Espírito Santo colocar palavras que você não entende nada. O rababá chorobô rabá sacama chore kikandalarabá. O rima chorobô rabá. Deixa ele falar na sua boca, é a melhor oração para você. Solte o som da sua voz, deixe ele orar. Ikikarama socorobô shiri kikandama socorobô rabá. Não pare de falar, continua falando. Continue se ouvindo falar palavras que você não compreende. É o Espírito Santo orando o seu futuro para você. O seu futuro está sendo mudado agora, porque você está orando no Espírito. Você é humilde o suficiente para aceitar a palavra de Deus. Obrigada por essa manhã gloriosa, Pai. Obrigada porque podemos orar no Espírito Santo. Obrigada porque temos um consolo, temos a força do Teu Espírito conosco nesta manhã. E nós te amamos, Pai. E temos orgulho de dizer que Tu és o nosso Pai. Amém.
Aleluia. Então amanhã, 7 da manhã, às 8, traga a sua Bíblia e vamos ler livro de Judas. E sexta-feira, das 8 da manhã às 18 horas.